Ela estava grávida, sozinha, e no pior dia da sua vida viu o homem que prometeu protegê-la, indo embora com outra mulher. Mas o que ninguém imaginava é que aquele abandono não seria o fim. Seria o começo de uma transformação que mudaria tudo. Hoje você vai conhecer a história de uma mulher que perdeu tudo, e mesmo assim construiu algo que ninguém conseguiu destruir. E talvez, no final, você perceba que algumas quedas não são derrotas, são recomeços disfarçados. Antes de começarmos, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal e dizer a cidade e país que está assistindo. Vamos lá! O som suave da chuva batendo contra a janela preenchia o pequeno apartamento de Kim Haneul. Era o tipo de som que normalmente trazia conforto, mas naquela noite parecia ecoar um silêncio estranho dentro dela. Haneul estava parada no meio da sala, olhando fixamente para um pequeno objeto em suas mãos. Seus dedos tremiam levemente. O teste de gravidez, 2 linhas, positivo. Por um instante o mundo pareceu parar. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de algo mais complexo. Medo, felicidade, ansiedade, tudo misturado. Ela levou a mão até o ventre ainda imperceptível e soltou um pequeno riso nervoso. Eu vou ser mãe. A voz saiu baixa, quase como se tivesse medo de que alguém ouvisse e aquilo deixasse de ser real. Seus olhos correram imediatamente para o relógio na parede. 10h47. Kang Ji-hoon ainda não tinha chegado. Ela respirou fundo, tentando controlar o coração acelerado. Um sorriso tímido começou a surgir em seus lábios. Ela imaginou a cena. Ele entrando pela porta, cansado do trabalho. Ela correndo até ele, entregando o teste. Ele surpreso, depois feliz. Talvez até a abraçasse. Talvez... Mas então, algo dentro dela hesitou. Nos últimos meses, Ji-hoon havia mudado. Chegava tarde, respondia menos, evitava conversas longas e, principalmente, não olhava mais para ela da mesma forma. Haneul balançou a cabeça, afastando os pensamentos. Não, hoje vai ser diferente. Ela caminhou até a cozinha e começou a preparar algo simples. Queria que aquele momento fosse especial, mesmo que pequeno. Mesmo que imperfeito, o som da chave girando na porta fez seu corpo inteiro reagir. Ele chegou. Haneul rapidamente limpou os olhos, ajeitou o cabelo e forçou um sorriso. Seu coração batia tão forte que parecia impossível esconder. A porta se abriu. Kang Ji-hoon entrou, mas ele não estava sozinho. O sorriso de Haneul congelou. Atrás dele, uma mulher, alta, elegante, bem vestida, com um olhar confiante demais para alguém que estava entrando na casa de outra pessoa, seu Yura. O silêncio que tomou conta do ambiente foi pesado, denso e real. Ji-hoon? A voz de Haneul saiu fraca, confusa. Ele não respondeu de imediato, apenas suspirou, como se aquilo fosse um incômodo, não um problema. Haneul, a gente precisa conversar. Aquelas palavras, simples, mas devastadoras. O mundo dela começou a desmoronar ali. Conversar? Ela repetiu sem entender. Quem é ela? Seu Yura cruzou os braços, analisando Haneul de cima a baixo com um leve sorriso de canto. Um sorriso que não escondia nada. Desprezo. Ji-hoon passou a mão pelos cabelos, claramente impaciente. Eu não vou enrolar, ele disse, evitando olhar diretamente nos olhos de Haneul. Eu estou com a Yura agora. O ar desapareceu. Simples assim, sem preparação, sem cuidado, sem amor. Haneul deu um pequeno passo para trás, como se tivesse sido empurrada. O quê? Seu cérebro se recusava a processar. Ji-hoon, isso não é engraçado. Mas ele não estava brincando. Nunca esteve. Seu Yura deu um pequeno passo à frente com um sorriso tranquilo. Acho melhor você aceitar logo. Fica menos... constrangedor. Constrangedor. A palavra bateu como um tapa. Haneul apertou o teste de gravidez na mão, quase esquecendo que ainda o segurava. Ela olhou para Ji-hoon, esperando, implorando em silêncio que aquilo fosse um erro, mas ele apenas desviou o olhar.
Eu vou sair de casa, disse ele direto. Já arrumei minhas coisas. Cada palavra era uma lâmina. Você vai embora? Já devia ter percebido faz tempo. Aquilo doeu mais do que tudo, mais do que a traição, mais do que a presença da outra mulher. Era o desprezo, o completo apagamento de tudo que eles tinham vivido. Haneul soltou uma pequena risada, fraca, quebrada. Engraçado, murmurou. Eu achei que hoje seria um dia feliz. Ji-hun franziu a testa, confuso. O que você quer dizer com isso? Ela levantou lentamente a mão. O teste ainda estava ali, visível, inevitável. O olhar de Ji-hun caiu sobre ele. E pela primeira vez, ele ficou sem palavras. Silêncio. Seo-yura também olhou. E por um breve segundo, até ela pareceu surpresa. Eu estou grávida. A frase saiu calma, mas carregava o peso de um mundo inteiro. O tempo congelou. Ji-hun piscou, tentando processar. Isso não pode ser sério. Haneul riu de novo, dessa vez sem emoção nenhuma. Engraçado. Eu pensei que você diria, vamos dar um jeito. Mas não, ele apenas passou a mão no rosto, irritado. Isso só complica tudo. Complica, não emociona, não transforma. Apenas complica. Algo dentro de Haneul quebrou naquele instante. De forma silenciosa, irreversível, Seo-yura suspirou, claramente incomodada. Ji-hun, a gente já conversou sobre isso. Você disse que não tinha mais nada aqui. Ele fechou os olhos por um segundo e então tomou sua decisão. Eu não posso lidar com isso agora. Agora, como se aquilo fosse temporário, como se a vida dentro dela pudesse esperar. Ele pegou a mala ao lado da porta. Haneul não se moveu, não chorou, não gritou, apenas ficou ali, assistindo. Cuida disso, disse ele, apontando vagamente para ela, ou para a situação, nem ele sabia. A gente resolve depois. Depois. Ele virou as costas e saiu. Seo-yura o seguiu, mas antes lançou um último olhar para Haneul, um olhar de vitória silenciosa. A porta se fechou. O som ecoou pelo apartamento e então, silêncio completo. Haneul continuou parada por alguns segundos, imóvel, como se seu corpo ainda não tivesse entendido o que tinha acontecido. O teste escorregou de sua mão e caiu no chão. Ela levou a mão ao ventre novamente. Dessa vez, não havia sorriso, apenas uma respiração pesada, irregular. E então, finalmente, as lágrimas vieram, silenciosas, profundas, mas diferentes, não eram apenas de dor. Eram o começo de algo, algo que ela ainda não entendia, mas que, no fundo, já estava mudando tudo. O silêncio do apartamento já não era mais o mesmo. Antes ele era confortável, agora era sufocante. Kim Haneul estava sentada no chão da sala, exatamente no mesmo lugar onde tudo tinha desmoronado na noite anterior. A luz da manhã atravessava a janela, iluminando o ambiente, mas não conseguia alcançar o que ela sentia por dentro. Seus olhos estavam inchados, vermelhos, mas já não havia mais lágrimas. Era como se o corpo tivesse desistido de reagir. Ela olhou ao redor. Tudo ali ainda carregava a presença dele. O copo que ele sempre deixava na mesa, o casaco jogado na cadeira, o perfume ainda no ar. Aquilo machucava mais do que a ausência. Isso é ridículo, murmurou, levantando lentamente. Com passos arrastados, começou a recolher os objetos. Cada item. Uma lembrança. Cada lembrança. Uma pequena dor. Mas então, ela parou. Sua mão voltou automaticamente ao ventre. O olhar mudou. Não era mais só sobre ela. Nunca mais seria. Dias depois, a realidade começou a bater de verdade. E não foi gentil. Haneul estava em uma pequena cafeteria, vestindo um uniforme simples, segurando uma bandeja com 3 cafés. Mesa 5, disse o gerente sem nem olhar para ela. Ela assentiu, tentando manter a postura. Mas seu corpo não colaborava. No meio do caminho, o cheiro do café subiu, forte, intenso. E, de repente, seu rosto ficou pálido. Não, não agora.
Ela tentou continuar andando, tentou respirar, tentou fingir, mas o corpo decidiu por ela. Com licença. Tarde demais. A bandeja inclinou. Um dos copos virou, e em um movimento desesperado ela tentou salvar a situação, e conseguiu piorar tudo. O café caiu direto no próprio uniforme. Silêncio. Os clientes olharam, alguém soltou uma risadinha abafada. O gerente veio rápido, claramente irritado. Você está brincando comigo? Haneul abaixou a cabeça, completamente sem graça. Desculpa. Mas antes que terminasse, levou a mão à boca e saiu correndo. Dessa vez, não era vergonha, era enjoo. No banheiro apertado da cafeteria, Haneul apoiava as mãos na pia, respirando com dificuldade. Oh, parabéns, murmurou para si mesma no espelho. Primeiro emprego depois de ser abandonada, e você vomita no primeiro turno. Ela soltou uma pequena risada, fraca, quase irônica. Ótimo começo. Mas ao olhar para o próprio reflexo, algo chamou sua atenção. Ela parecia cansada, mas não quebrada. Ainda não. Naquela mesma noite, Haneul caminhava lentamente pelas ruas, segurando uma pequena sacola com comida barata. O vento frio fazia seu corpo encolher. Ela parou diante de uma vitrine, famílias jantando, casais rindo, uma mulher grávida sendo cuidada pelo marido. Ela desviou o olhar rapidamente. Não olha, murmurou. Só continua andando, mas seus passos desaceleraram e então pararam. Por um segundo, ela quis voltar no tempo, só por um segundo. Seu celular vibrou, ela congelou, o coração acelerou. Kang Ji-hun. Ela encarou o nome na tela. 1 segundo, 2, 3. Atendeu. Alô? Do outro lado, a voz dele veio, fria, distante. Você já resolveu aquilo? Aquilo. Não nosso filho. Não a gravidez. Aquilo. Os dedos dela apertaram o celular com força. Eu não vou tirar. A resposta saiu firme, sem hesitação. Ele suspirou, irritado. Haneul. Seja realista. Você mal consegue se sustentar. Cada palavra era uma tentativa de derrubá-la. Mas dessa vez, ela não caiu. Então eu vou dar um jeito. Ele riu, uma risada baixa, descrente. Você sempre foi assim, ingênua. Ela fechou os olhos, respirou fundo e respondeu com calma. E você sempre foi fraco. Silêncio do outro lado. Dessa vez, foi ela quem desligou. Suas mãos tremiam. Mas havia algo novo ali, algo pequeno, mas forte. Dias passaram. As dificuldades não diminuíram. As contas continuavam chegando. O corpo ficava cada vez mais sensível. E a solidão ainda era constante. Mas algo começou a mudar. Devagar, quase imperceptível. Em um pequeno mercado de bairro, Haneul tentava escolher o que levar com o pouco dinheiro que tinha. Ela comparava preços, calculava mentalmente, quando sentiu alguém esbarrar nela. Ah, desculpa, a sacola dela quase caiu. Mas antes que tocasse o chão, uma mão a segurou. Firme, rápida. Você está bem? A voz era calma, leve, diferente. Haneul levantou o olhar, e pela primeira vez em dias, algo dentro dela hesitou, não por medo, mas por curiosidade. O homem à sua frente tinha um sorriso meio desajeitado, como se não soubesse exatamente o que fazer com as mãos, ou com a situação. Eu acho que sim, respondeu ela, ajeitando a sacola. Ele coçou a nuca, um pouco sem graça. Você quase derrubou tudo. Seria um desperdício. Ela soltou um pequeno riso, o primeiro riso de verdade, desde que tudo aconteceu. Pequeno, mas real. Seria mesmo. Eles se olharam por um breve instante, silêncio, mas não desconfortável, diferente, leve. Bom, ele disse, apontando para a saída, cuidado no caminho. Você também. Ele sorriu e saiu, simples assim, sem promessas. Sem intenções claras, mas algo ficou. Haneul
Observou enquanto ele se afastava, e pela primeira vez, o mundo não parecia tão pesado. Ela levou a mão ao ventre e murmurou quase em segredo. Talvez a gente consiga. O encontro no mercado deveria ter sido apenas isso. Um acidente, um momento passageiro, algo que você esquece antes mesmo de chegar em casa. Mas por algum motivo, Kim Ha-neul não esqueceu. Na manhã seguinte, o céu estava limpo, diferente dos últimos dias. A luz do sol entrava pela janela com uma suavidade quase irônica, como se o mundo lá fora não soubesse o que ela estava vivendo. Ha-neul estava sentada à mesa, encarando uma tigela de arroz simples. Ela mexia a comida, mas não comia. Você precisa comer, murmurou para si mesma, olhando de relance para o próprio ventre. Ela suspirou. Certo, pelo menos por você. Pegou a colher, levou até a boca, e no mesmo segundo, parou. Não, arroz de novo não. Fez uma careta dramática, afastando o prato. Sério? Você não podia gostar de alguma coisa mais barata? Ela cruzou os braços, olhando para o nada, como se estivesse discutindo com o bebê. Silêncio. E então... Tá bom, eu tento outra coisa. Ela se levantou, resignada. Minutos depois, já na rua, Ha-neul caminhava devagar, ainda meio sonolenta. Seu cabelo estava preso de qualquer jeito, e a expressão um misto de cansaço e sobrevivência. Ela virou a esquina e parou. Ah, não. Ali estava ele, o homem do mercado, Park Sai-woo, encostado em uma pequena barraca de comida de rua, discutindo com a senhora que parecia ser a dona do lugar. Eu estou dizendo que o troco está errado, dizia ele, confuso. Errado nada, você que não sabe contar, respondeu a senhora irritada. Ha-neul piscou, uma vez, duas, e então... soltou uma pequena risada. Sem perceber, Si-woo virou o rosto na direção do som e reconheceu. Ah, você. Ele apontou levemente, como se tivesse acabado de resolver um grande mistério. A garota da sacola. Ha-neul levou a mão ao rosto sem graça. Uau! Esse é o meu título agora? Ele riu. Um riso fácil. Leve. Desculpa, eu não sei seu nome. Ela hesitou por um segundo. Kim Ha-neul. Ele assentiu, como se estivesse gravando aquilo. Park Si-woo. A senhora da barraca interrompeu. Vocês vão conversar o dia inteiro ou vão resolver isso? Si-woo olhou para o dinheiro na mão, depois para Ha-neul, e então fez uma expressão dramática. Você pode confirmar se isso aqui está certo? Ele mostrou as moedas. Ha-neul se aproximou, olhou rapidamente e suspirou. Ela está certa. Si-woo ficou em silêncio por um segundo. Sério? Sério. A senhora cruzou os braços, vitoriosa. Eu disse. Si-woo coçou a nuca, rindo de si mesmo. Ok, isso é um pouco constrangedor. Ha-neul sorriu. De verdade. Um pouco? Minutos depois. Eles estavam sentados lado a lado, comendo na barraca. Si-woo insistiu em pagar, mesmo depois do erro matemático. Considere isso como pedido de desculpas antecipado por futuros erros, disse ele. Futuros? Eu tenho um histórico preocupante. Ela soltou uma pequena risada e, pela primeira vez em muito tempo, comeu sem dificuldade, sem enjoo, sem pressa. Isso é bom, murmurou surpresa. Si-woo levantou uma sobrancelha. Viu só? Eu tenho um ótimo gosto. Você nem fez a comida, mas escolhi o lugar. Ela revirou os olhos, convencido, realista. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era leve, como se nenhum dos dois precisasse fingir nada. Si-woo olhou de lado. Você mora por aqui? Ha-neul assentiu. Algumas ruas daqui. Eu também, ela arqueou a sobrancelha. Sério? Sim, acabei de me mudar. Isso explica. Explica o quê? Você ainda não conhece os preços certos. Ele levou a mão ao peito, fingindo ofensa. Isso foi um ataque direto. Foi. Eles riram. E então... O olhar dele caiu, sem querer, sobre a mão dela, instintivamente apoiada no ventre. Ele não disse nada, mas percebeu. E diferente de outros,
Não fez perguntas, não fez julgamentos, apenas voltou o olhar para o rosto dela, com a mesma naturalidade. Aquilo não passou despercebido. Bom, ele disse levantando-se. Eu preciso ir antes que eu arrume outro problema matemático. Hannel também se levantou, provavelmente uma boa ideia. Ele deu alguns passos, mas parou, virou-se, hesitou. Você costuma passar por aqui? Ela pensou por um segundo. Às vezes. Ele assentiu. Então, talvez a gente se esbarre de novo. Talvez. A palavra ficou no ar, leve, aberta. Talvez, respondeu ela. Siwoo sorriu e foi embora. Hannel ficou ali por alguns segundos, observando, pensando, sentindo algo diferente, algo que ela não sentia há dias, sem peso, sem medo, sem dor imediata. Ela levou a mão ao ventre novamente, mas dessa vez havia um leve sorriso. Acho que a gente fez um amigo. Enquanto caminhava de volta para casa, seus passos estavam mais leves. O mundo não tinha mudado. Os problemas ainda estavam lá. A dor ainda existia, mas agora havia algo novo, uma pequena abertura, uma possibilidade. E às vezes, é só isso que alguém precisa para continuar. Os dias deixaram de ser apenas sobre sobreviver. Agora eram sobre tentar. Mesmo que desse errado, mesmo que fosse difícil, mesmo que ninguém acreditasse. Kim Hannel estava sentada no chão do apartamento, cercada por papéis, um caderno aberto e uma caneta na mão. Rabiscos, números, ideias, todas bagunçadas. Isso não faz sentido, murmurou passando a mão pelo cabelo. Ela olhou para a pequena mesa improvisada à sua frente. Alguns ingredientes simples, arroz, legumes, um pouco de carne, nada especial, mas suficiente. Ela suspirou. Ok, pensa. Se não podia contar com ninguém, então teria que criar algo sozinha. Flash rápido na mente dela. Os enjoos, as dificuldades, a comida que não descia, o desconforto. Seus olhos se abriram levemente. Espera. Ela pegou o caderno. Escreveu rápido. Comida leve para grávidas. Parou, olhou a frase e algo encaixou. Eu sei exatamente o que funciona. Um pequeno sorriso surgiu. Fraco, mas real. Naquela mesma tarde, Hannel estava na pequena cozinha, tentando preparar algumas receitas simples. Mas o simples rapidamente virou caos. Não. O molho quase transbordou. O arroz passou do ponto. E ao tentar salvar uma panela, ela deixou cair a colher no chão. Ela olhou para a bagunça e então começou a rir. Uau, você realmente não sabe o que está fazendo. A risada veio leve, sem desespero, sem dor, só honesta. Concordo completamente. A voz veio da porta. Hannel congelou, virou-se rápido. Park Si-woo estava encostado ali, segurando uma sacola. Como se aquela fosse a coisa mais normal do mundo. Você? Porta aberta. Ele deu de ombros. Achei que era um convite. Ela arregalou os olhos. Isso não é um convite. Agora eu sei. Ele entrou mesmo assim. Olhou ao redor. Panela, bagunça, ingredientes espalhados. E então fez uma expressão séria. Isso aqui é uma tentativa de culinária ou um experimento científico? Hannel cruzou os braços. Eu estou trabalhando. Trabalhando? Ele olhou para o fogão, depois para ela, depois para o fogão de novo. Interessante definição. Ela pegou um pano e jogou na direção dele. Se não vai ajudar, pode sair. Ele pegou o pano no ar. Quem disse que eu não vou ajudar? Minutos depois, os dois estavam lado a lado na cozinha. Si-woo cortando legumes com habilidade surpreendente. Hannel observando desconfiada. Você sabe cozinhar? Eu sei sobreviver. Isso não responde. Eu morei sozinho por anos. Isso explica. O clima ficou leve, natural. Então, o que é isso? Ele perguntou apontando para o caderno. Hannel hesitou por um segundo, mas respondeu.
Eu estou pensando em fazer marmitas, comida leve, fácil de comer. Ele olhou para ela. Atento. Para grávidas, ela assentiu. Eu sei o que funciona e o que não funciona, mas não pesado, diferente, respeitoso. Siwoo sorriu levemente. Isso é inteligente. Ela piscou surpresa. É? Sim, específico, necessário. E você entende o problema melhor que ninguém. Hanel ficou em silêncio por um instante, como se não estivesse acostumada a ouvir aquilo. Ninguém nunca disse isso antes. Ele deu de ombros. Então estavam errados. Pequeno silêncio, mas carregado de significado. Dias depois, a ideia começou a sair do papel. Primeiras marmitas, primeiros testes, primeiras entregas e também primeiros erros. Isso está salgado demais, disse uma cliente. Desculpa, você tem opção sem cheiro forte? Eu posso tentar. A textura ficou estranha. Hanel respirava fundo a cada crítica. Anotava tudo. Aprendia, ajustava, e mesmo cansada, ela não parava. Em uma noite exausta, ela se jogou na cadeira. Eu não sei se consigo. Siwoo, sentado no chão, encostado na parede, respondeu sem olhar para ela. Consegue. Você nem pensou. Oh, não precisei. Ela soltou um pequeno riso. Você é irritantemente confiante. E você é irritantemente persistente. Por que você ajuda tanto? Ela perguntou de repente. Ele demorou alguns segundos para responder. Porque alguém deveria ter ajudado antes. Ela olhou para ele, mas ele não explicou mais. O tempo passou. E pouco a pouco, algo começou a mudar. Mais pedidos, clientes voltando, mensagens positivas. Obrigada, isso foi a única coisa que consegui comer hoje. Hanel leu aquela mensagem várias vezes. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas dessa vez, eram diferentes. Ela levou a mão ao ventre, sorriu. A gente está conseguindo... Naquela noite ela olhou ao redor do apartamento, ainda simples, ainda pequeno, mas diferente. Não era mais o lugar onde ela foi abandonada. Era o lugar onde ela estava recomeçando, e pela primeira vez, ela não sentia medo do futuro. Enquanto Kim Hanul reconstruía a própria vida, passo a passo, em outro lugar, Kang Ji-hun começava a perder tudo aquilo que achou que tinha conquistado. O apartamento era maior, mais moderno, mais caro, mas estranhamente frio. Ji-hun estava sentado no sofá, olhando para o celular, enquanto Seo Yura andava de um lado para o outro, claramente irritada. Você não resolveu aquilo ainda? Ela perguntou, cruzando os braços. Ele suspirou, sem paciência. Já falei que vou resolver. Vou resolver, vou resolver. Você só sabe dizer isso. Ela pegou a bolsa com força. Eu não tenho tempo para problemas mal resolvidos. Ele fechou os olhos por um segundo. Não é tão simples. Ela soltou uma risada seca. Não é simples porque você não quis simplificar. Dias depois, o clima piorou. Ji-hun chegava do trabalho mais tarde, cansado, tenso, mas não encontrava paz nem dentro da própria casa. Por que você ainda não pediu promoção? Yura questionou, sentada, mexendo no celular. Porque não depende só de mim. Tudo depende de você, Ji-hun. Ou você sobe ou fica para trás. Ele apertou o maxilar. Eu estou fazendo o meu melhor. Ela levantou o olhar lentamente, frio. Seu melhor não é suficiente. Aquilo ficou, grudado, ecoando. No trabalho, a pressão também aumentava. Esse relatório está errado, disse o chefe, jogando os papéis na mesa. Ji-hun franziu a testa. Não está errado. Então por que o cliente recusou? Você está distraído. A palavra bateu forte, porque era verdade. E então vieram as pequenas falhas, uma reunião perdida, um erro de cálculo, uma decisão mal tomada. E cada erro custava mais caro. Numa noite, ao voltar para casa, ele encontrou a sala vazia, silenciosa, diferente. Yura? Nenhuma resposta. Ele caminhou até o quarto. O armário aberto, metade das roupas sumiram. O coração acelerou. Na mesa, um envelope. Ele pegou.
Abriu, poucas palavras, diretas, cruéis. Você era útil enquanto subia. Agora só atrasa. Seo Yura, Ji-hun riu, baixo, descrente. Isso é uma piada, mas não era. Ele pegou o celular, ligou. Uma vez, duas, três, caixa postal. A respiração começou a pesar. Na manhã seguinte, o golpe final veio. Ji-hun, precisamos conversar. O chefe estava sério, formal demais. A empresa decidiu te desligar. O mundo ficou em silêncio. O quê? Meus últimos resultados não foram satisfatórios. Ele tentou argumentar. Eu posso corrigir, A decisão já foi tomada. Simples assim, sem espaço, sem volta. Horas depois, Ji-hun estava sentado em um banco de praça, sozinho, sem rumo. Sem plano. O celular vibrou. Uma notificação. Conta bancária. Saldo baixo. Muito baixo. Ele passou a mão no rosto. Respirou fundo, tentando pensar. E pela primeira vez em muito tempo, um pensamento atravessou sua mente com força. Claro, inescapável. Kim Ha-neul. A imagem dela surgiu, simples, calma, sempre ao lado dele, mesmo quando ele não merecia. Ele fechou os olhos. Droga, flash rápido na memória. Ela segurando o teste de gravidez, dizendo, eu estou grávida. Ele apertou os olhos com força, como se pudesse apagar aquilo, mas não podia. Eu estraguei tudo. A frase saiu baixa, pesada, tardia. Dias depois, sem opções, sem orgulho suficiente para continuar sozinho, Ji-hun caminhava pelas ruas que antes evitava, as mesmas, que levavam até ela. Cada passo era mais pesado que o anterior. Ele parou em frente ao prédio, olhou para cima. Luz acesa. Ela estava ali. Ele engoliu seco, respirou fundo e deu o primeiro passo em direção à porta, porque agora, depois de perder tudo, ele finalmente lembrava exatamente de quem nunca deveria ter deixado. A noite estava silenciosa, mas não era um silêncio tranquilo. Era aquele tipo de silêncio que vem antes de algo importante acontecer. Kim Ha-neul estava sentada no chão da sala, organizando algumas embalagens das marmitas. O corpo cansado, mas o olhar diferente. Mais firme, mais presente, mais dela. A campainha tocou, uma vez, curta, direta. Ela parou. Ficou imóvel por um segundo. Ninguém costumava aparecer àquela hora. A campainha tocou de novo, dessa vez mais insistente. Ha-neul se levantou devagar. Caminhou até a porta. Sem pressa, sem expectativa, abriu, e o mundo pareceu voltar alguns passos. Kang Ji-hun estava ali, parado, diferente, desgastado, sem o ar confiante de antes, sem a postura de quem tinha certeza de tudo. A primeira reação dela não foi raiva, nem tristeza, foi silêncio. Ha-neul. A voz dele saiu baixa, quase cuidadosa. A gente precisa conversar. Ela o observou por alguns segundos, inteiros, sem desviar o olhar. A gente já conversou, respondeu calma. Ele engoliu seco. Eu sei, mas agora é diferente. Ela abriu um pouco mais a porta, mas não como convite, como limite. Fala. Ele entrou, hesitante, olhou ao redor. O apartamento era o mesmo, mas não era. Mais organizado, mais vivo. Você mudou o lugar, comentou, sem saber o que dizer. Eu mudei muita coisa. A resposta veio simples, direta, sem esforço. Ele assentiu, sem coragem de encarar completamente o que aquilo significava. Ele começou passando a mão no rosto. Eu cometi um erro. Ha-neul não respondeu, apenas ouviu. Eu achei que estava fazendo o certo. Achei que... Ele parou, frustrado consigo mesmo. Na verdade, eu nem pensei. E agora? A pergunta dela foi calma, mas cortante. Ele levantou o olhar. Agora eu sei que perdi tudo. Ela inclinou levemente a cabeça. Tudo? Ele assentiu. Meu trabalho,
a Yura, tudo. Pequena pausa. E você lembrou de mim. Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Ele não negou. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas ele respirou fundo. Me dá uma chance de consertar as coisas. Hanel caminhou lentamente até a mesa. Pegou uma das marmitas prontas, organizou com cuidado, como se aquela conversa não fosse urgente. Consertar o quê, Ji-hun? Ele ficou sem resposta por um segundo. A gente, disse ele inseguro. O que a gente tinha? Ela soltou uma pequena respiração, quase um riso, mas sem humor. A gente não tem mais nada. A frase caiu pesada, definitiva. Hanel, ela o interrompeu, mas não levantou a voz. Você foi embora. Simples. Fato. Você olhou para mim, naquele dia, ela continuou, agora encarando-o diretamente, e decidiu que eu não era importante. O olhar dele tremeu. Eu estava grávida. E mesmo assim, você foi embora, cada palavra colocada com precisão, sem exagero, sem drama, e exatamente por isso, muito mais forte. Ji-hun abaixou o olhar. Eu sei. Eu fui um idiota. Não, ela respondeu imediatamente. Ele levantou o olhar confuso. Você foi fraco. Idiotas fazem besteira, ela continuou. Mas você escolheu. Ele não tinha resposta. Hanel respirou fundo e, pela primeira vez, levou a mão ao ventre na frente dele, de forma natural, sem esconder. Eu tive medo. A voz dela suavizou, mas não perdeu força. Eu chorei, fiquei perdida, achei que não ia conseguir. Os olhos dele começaram a se encher. Mas eu consegui. Ela deu um pequeno passo à frente, sozinha. E sabe o que é mais engraçado? Ela inclinou levemente a cabeça. Eu não preciso mais de você. A frase não foi dita com raiva, foi dita com liberdade. E isso destruiu qualquer esperança que ele ainda tinha. Eu posso mudar, ele tentou, quase implorando. Eu posso ser melhor. Hanel o observou por alguns segundos. Talvez você possa. Uma pequena pausa, mas não comigo. Silêncio, pesado, final. Ela caminhou até a porta. Abriu. Vai embora, Ji-hun. Ele não se moveu imediatamente. Hanel, ela o interrompeu com um olhar. Não era de ódio, era de encerramento. E aquilo doía mais. Lentamente. Ele caminhou até a porta. Parou ao lado dela. Hesitou. Mas não havia mais nada a dizer. Ele saiu. A porta se fechou. E dessa vez, o som não foi de perda, foi de fim. Hanel encostou a testa na porta por um segundo, respirou fundo, uma lágrima escorreu. Mas junto com ela, veio algo novo, alívio. Ela levou a mão ao ventre, fechou os olhos e sorriu, mesmo com os olhos marejados. A gente conseguiu, o tempo passou. Não de forma mágica, não de forma fácil, mas passou. O pequeno apartamento já não parecia pequeno. Agora estava cheio, cheio de vida, cheio de propósito. O som que preenchia o ambiente naquela manhã não era mais o silêncio. Era o choro de um bebê. Kim Hanel caminhava lentamente pela sala, embalando a pequena criança nos braços. O cansaço ainda estava ali, mas dessa vez vinha acompanhado de um sorriso. Já entendi. Você não gosta de dormir cedo. Ela murmurou com a voz suave. O bebê respondeu com outro pequeno choro. Ela riu, baixo, natural. Certo. Eu perdi essa discussão. Ela se sentou no sofá, ajeitando o bebê com cuidado. Seus olhos pararam por um momento no ambiente ao redor. A mesa organizada, as embalagens empilhadas, pedidos anotados. O negócio tinha crescido. Não era mais apenas uma tentativa, era real. Clientes fixas, mensagens de agradecimento, recomendações. Ela não estava apenas sobrevivendo, ela estava vivendo. Uma batida leve na porta. Já vou! Ela se levantou com cuidado e abriu. Park Si-woo estava ali, com 2 sacolas e uma expressão confiante demais para alguém que claramente tinha esquecido alguma coisa. Eu trouxe café,
Haneu arqueou a sobrancelha. Você trouxe café para uma mulher que passou meses com enjoo por causa de café? Ele congelou. Olhou para as sacolas. Pensou. Ok, eu também trouxe suco. Ela cruzou os braços. E pão. E... eu posso voltar e fingir que pensei melhor? Haneu tentou segurar, mas não conseguiu. Ela riu. De verdade. Entra logo. Ele entrou, tirando os sapatos com pressa. Eu ainda estou aprendendo, disse ele, meio sem graça. Eu percebi. Ele olhou para o bebê, se aproximou devagar, como se estivesse diante de algo precioso demais para errar. Posso... Ela assentiu. Com cuidado e um pouco de nervosismo, ele pegou o bebê nos braços. Uau, isso é mais difícil do que parece. Eu sei. Siwoo olhou para a criança e depois para Haneu. Você está bem? Ela pensou por um segundo, olhando para tudo, para onde estava, para o que tinha passado. E então respondeu. Agora eu estou. Pequeno silêncio, mas carregado de verdade. Ele sorriu. Eu sabia. Ela inclinou levemente a cabeça. Sabia? Desde o dia que você brigou com uma bandeja de café e perdeu. Ela soltou uma risada. Eu não perdi. Você vomitou no primeiro turno. Isso foi estratégico. Claro, eles riram. Simples, leve, real. O tempo passou. Dias se tornaram semanas. Semanas se tornaram meses. E pouco a pouco, aquilo que começou como encontros casuais se tornou presença constante, sem pressa, sem pressão, natural. Até que, em uma tarde tranquila, Haneu estava sentada no parque, observando o bebê dormir no carrinho. O vento leve bagunçava seus cabelos. Siwoo sentou ao lado dela, com 2 bebidas, dessa vez, sem café. Eu aprendi, disse ele, entregando uma. Finalmente, mas não desconfortável. Ele respirou fundo. Haneu, ela olhou. Eu não quero apressar nada. Ela permaneceu em silêncio, atenta. Mas eu gosto de estar aqui. Com você. O vento soprou levemente. E com ele também. Ele olhou para o bebê. Haneu observou o rosto dele por alguns segundos, tentando entender, sentindo. E então, sorriu. Eu também gosto. Simples, mas suficiente. Sem promessas exageradas, sem declarações dramáticas, só verdade. Ao longe uma figura observava. Kang Ji-hoon, parado, sozinho. Ele viu ela, sorrindo, algo que ele não via há muito tempo. E entendeu. Sem precisar de palavras. Ele não fazia mais parte daquele mundo e nunca mais faria. Ele virou e foi embora, sem drama, sem tentativa. Apenas aceitação. De volta ao banco, Haneu olhava para o horizonte. O sol começava a se pôr. Cores quentes preenchiam o céu. Ela levou a mão ao carrinho, depois ao próprio coração, respirou fundo e sorriu. Não porque tudo foi fácil, mas porque ela conseguiu. Algumas pessoas entram na sua vida para ficar, outras entram para te ensinar a ir embora. E às vezes, perder tudo é exatamente o que você precisa para finalmente se encontrar. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.